Saúdo mais uma vez os meus irmãos, as minhas irmãs das igrejas de Almada, Corroios e Paivas. É um prazer estar convosco. Como eu estava a falar com a irmã Carla Mendes, será a penúltima vez que vamos estar juntos. Para a semana será o último programa desta série de programas sobre o grande conflito. Como eu estava a dizer ainda há pouco, não sei se me ouviram, foi um prazer, um grande prazer mesmo, uma grande satisfação poder participar neste programa e compartilhar com os meus irmãos e com as minhas irmãs desta área do Conselho de Almada e do Seixal, o livro Grande Conflito e o seu conteúdo. Então, hoje vamos estudar o capítulo referente à desolação da terra, e eu vou fazer um sumário, como costumo fazer sempre, para que os meus irmãos e irmãs possam ter à partida uma ideia daquilo que vai ser abordado neste programa. Então, vamos começar por ver a destruição dos ímpios na segunda vinda de Jesus. Vamos analisar o fracasso existencial dos ímpios, a destruição dos ministros do culto infiéis e, finalmente, a destruição total dos ímpios que ainda estiverem vivos por altura da segunda vinda de Jesus. Veremos depois a consequência imediata disso, que é o facto de Satanás ficar acorrentado à terra. Ele ficará preso na terra devastada e destruída, sem ninguém a quem tentar e a quem prejudicar. E por fim, iremos ver o juízo dos ímpios durante o milénio. Vamos ver que os justos irão julgar os ímpios, irão também julgar Satanás e os seus anjos, e que o fim do milénio chegará ao fim, portanto, quando se der a ressurreição, a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios. Antes de começar, ou melhor, começando já o programa, mas fazendo uma recapitulação do que estudámos a semana passada, nós vimos a semana passada como os ímpios estavam prestes a caírem com as suas armas e com as suas más intenções homicidas sobre os justos para os eliminar da face da terra por altura do decreto de morte que vai assinalar o momento em que começa a angústia de Jacó, que os justos vão sofrer, vão passar, vão viver, e que antecede praticamente imediatamente a segunda vinda de Jesus. Ora bem, quando se der esse processo todo da segunda vinda, quando a voz de Deus libertar o seu povo perseguido, os justos vão ouvir a voz de Deus a assinalar o dia e a hora da segunda vinda de Jesus e a libertação dos justos da mão dos ímpios. Quando isso acontecer, os ímpios são despertados para a dura realidade. E qual é essa dura realidade? É que eles perderam tudo no grande conflito da vida. Enquanto durou o tempo da graça, eles foram tornados cegos pelos enganos de Satanás e mantiveram-se no seu caminho de pecado. Pode-se dizer que eles venderam a sua alma em troca de riquezas e prazeres terrenos. E o resultado é que a vida de cada ímpio que estiver vivo na altura da vinda de Jesus é um fracasso total. Os ímpios estão cheios de remorsos, não por causa da sua impiedade, mas porque Deus venceu o grande conflito. Eles lamentam que o resultado seja esse, mas não se arrependem verdadeiramente da sua impiedade e da sua maldade. O padre, o pastor, o teólogo que sacrificou a verdade para ganhar o favor dos homens, discerne agora o caráter perverso e a influência destruidora dos seus falsos ensinos. Agora, ele vê nos homens e nas mulheres perdidos ao seu redor o resultado da sua sementeira. Ele vê a colheita que fez pelos ensinos errados e pela oposição que desempenhou completamente contrária à verdade de Deus. Os ministros do culto e o povo veem agora que não possuíam uma relação correta com Deus. Veem agora que estavam em revolta contra o Criador, autor da lei moral dos 10 mandamentos. Não é possível expressar a angústia que os ímpios sentem ao constatarem que perderam a vida eterna. Eles percebem que a perderam por causa da sua teimosa desobediência aos princípios divinos. O povo vê agora que foi enganado. Eles acusam-se mutuamente da sua desgraça. No entanto, todos unem-se numa condenação amarga dos ministros de culto, dos pastores, dos padres, dos líderes religiosos, dos teólogos que os enganaram. De facto, estes homens e também algumas mulheres já que tinham este estatuto de pertencer ao clero,
levaram os seus ouvintes a desrespeitar a lei de Deus e a perseguir aqueles que a santificavam. Agora, desesperados, diz-nos Ellen White, estes falsos mestres confessam perante todos a sua obra de engano. As multidões enchem-se de cólera. Só se ouve dizer, estamos perdidos e a culpa é vossa. A culpa é vossa. E as armas que eram destinadas para destruir o povo de Deus são agora empregues para matar os seus inimigos. Por todo o lado há contenda e derramamento de sangue. O Grande Conflito descreve esta cena com muitos detalhes e realmente vê-se que é uma cena de grande confusão, porque os ímpios enganados, traiçoados pelos seus líderes religiosos, viram-se contra eles e destroem-nos completamente, antes mesmo de eles serem destruídos pelo fulgor da segunda vinda de Jesus. A verdade é que, diz-nos Ellen White, durante 6.000 anos, o grande conflito tem decorrido. O Filho de Deus, os seus anjos e os seus fiéis têm estado em conflito com Satanás, os seus anjos e os seus seguidores. Deus tem procurado avisar, iluminar e salvar os seres humanos. Agora, chegou o momento em que todos tomaram a sua decisão. Os ímpios uniram-se plenamente a Satanás na sua guerra contra Deus. Chegou o momento de Deus afirmar a autoridade desrespeitada da sua lei desprezada, a lei dos 10 mandamentos, a lei do decálogo, a lei de Êxodo 20. Na vinda de Jesus, os ímpios são finalmente destruídos. Com aqueles que não foram mortos pelos outros, como é o caso dos líderes religiosos, acabam por ser destruídos pelo fulgor da segunda vinda de Jesus, pela glória de Deus que acompanha o seu Filho até esta terra, e portanto eles são completamente aniquilados, porque um pecador não pode manter-se vivo diante da glória do Deus Santo, 3 vezes santo. E portanto todos os ímpios são destruídos e Cristo leva o seu povo para a Nova Jerusalém, a cidade de Deus, ficando a terra vazia dos seus habitantes. Nós vimos o que é que acontece no céu na semana passada, em que Jesus coroa cada justo salvo, vitorioso, para ser um co-herdeiro do reino juntamente com Cristo. Mas agora, nós vamos ver o que é que acontece do ponto de vista da terra. O que é que acontece na terra imediatamente depois da segunda vinda de Jesus e ao longo do tempo que passa até à terceira vinda, podemos dizer, ou seja, até Jesus voltar a esta terra com a Nova Jerusalém, com os justos de todos os tempos dentro dela. O que é que acontece na terra depois da segunda vinda? Ela não diz-nos claramente, e ela está baseada na Bíblia, que toda a terra parece agora ser um deserto desolado. As cidades do planeta estão totalmente destruídas e sem habitantes. A natureza está completamente devastada. Os ecossistemas do planeta Terra estão completamente destruídos. Está tudo caoticamente, completamente destruído. Então, realiza-se agora o evento pré-figurado pelo solene serviço do Dia das Expiações. Se os meus irmãos se lembram, em Levítico 16, é-nos explicado o ritual do Dia das Expiações. E há uma certa parte do ritual, na parte do fim, em que depois do sacrifício do bode para o Senhor, para purificar o santuário, os pecados do povo acumulados no santuário durante todo um ano são colocados sob a cabeça do bode de Azazel. Este bode de Azazel é o bode emissário que representa Satanás, simbolicamente. E esse bode emissário recebe os pecados de todo o povo acumulados no santuário durante um ano e é levado para o deserto para ser aí morto, para morrer aí no deserto, como resultado dos pecados que acumulou em si por ser o responsável pelos mesmos. Ora, nós sabemos que esta cerimónia representava em tipo um antitipo. E o antitipo era precisamente o castigo que Satanás irá receber antes de morrer e antes de ser destruído, que é ficar preso na terra destruída durante o milénio, durante 1000 anos. De facto, o Apocalipse prevê a prisão de Satanás
e a condição de caos e desolação a que ficará reduzida a Terra durante 1000 anos. É o período do chamado milénio. Se nós lermos Apocalipse capítulo 20, versículos 1 a 3, nós podemos compreender que isto é claramente dito. O texto diz assim, eu vou ler. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Ora bem, este texto de Apocalipse 20, 1 a 3 é muito interessante. Dá-nos aqui algumas indicações sobre o destino de Satanás durante 1000 anos, os 1000 anos que medeiam entre a segunda vinda de Jesus à Terra e a terceira vinda de Jesus, quando Nova Jerusalém, com os salvos de todos os tempos, que vem definitivamente habitar nesta Terra. A expressão que é aqui utilizada, a expressão abismo, diz que Satanás foi lançado no abismo e ali ficou encerrado, preso. Esta expressão abismo representa a Terra, que se encontra num estado de confusão e trevas total. De facto, sob a condição da Terra no princípio, a Bíblia afirma que era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Estou a falar do primeiro capítulo de Gênesis, os primeiros versículos. A palavra hebraica traduzida por abismo é traduzida na versão da Septuaginta, que é a antiga tradução grega do Antigo Testamento hebraico, e essa tradução usa a palavra abussos, que é traduzida por abismo em Apocalipse 20, 1 a 3. Ou seja, o que eu estou a dizer é que o abismo que nos fala Apocalipse 20, 1 a 3, é a mesma coisa que a Terra, antes dela ter sido sujeita ao poder criador de Deus, que criou nela durante 7 dias a biosfera onde nós hoje vivemos, ou seja, os seres vivos e todas as condições ecológicas necessárias para que esses vivos pudessem existir. Ora bem, antes dessa criação, a Terra era um abismo, era sem forma e vazia. E é mesmo designada como abismo. Portanto, quando se fala em Apocalipse 20 de que Satanás foi lançado e preso no abismo, o que está a dizer é que ele é preso na terra desolada, na terra destruída, completamente aniquilada, que voltou a ser sem forma e vazia, como era antes da semana da criação. Ora, a profecia informa-nos que a terra irá voltar, portanto, à sua condição inicial caótica. E é nessa condição que Satanás e os seus anjos vão viver. Na verdade, olhando para o grande dia do Senhor, Jeremias declarou em Jeremias 4, versículos 23 a 27, o seguinte que eu vou ler. Ele diz: observei a terra, e eis que estava assolada e vazia, e os céus, e não tinham a sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei e vi que homem nenhum havia, e que todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e que todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Portanto, o profeta Jeremias contemplou em visão o estado caótico em que a terra irá ficar logo a seguir à segunda vinda de Jesus e durante 1000 anos, até que a Nova Jerusalém deixa do céu com os justos e com Deus e Jesus e o Espírito Santo lá dentro, para virem preparar a terra para ser a habitação dos santos por toda a eternidade. Portanto, isto significa que a terra destruída será a habitação de Satanás e dos seus anjos durante 1000 anos. Confinada à terra, ele não terá acesso a outros mundos para tentar e perturbar aqueles que nunca pecaram. Estou a falar aqui dos seres inteligentes criados por Deus que habitam outros mundos, resultado da ação criativa de Deus ao longo dos do tempo extensíssimo
que o universo já tem, porque nós sabemos que a Terra é o planeta mais recente criado por Deus. Estou a dizer, a vida na Terra é a criação mais recente de Deus, e antes disso Deus já tinha começado a criar há muito, muito, muito tempo. Mas como eu estava a dizer, Satanás não vai ter acesso aos outros mundos não caídos, aos outros mundos de seres inteligentes criados por Deus que se mantiveram santos, porque agora está preso no planeta Terra. E é neste sentido que ele está amarrado, que ele está preso por cadeias. É que não sobrou ninguém que ele possa tentar, ninguém que ele possa manipular, ninguém que ele possa desviar. Está inteiramente impedido de prosseguir na obra de engano que foi, durante tantos séculos, a sua atividade predileta. Tanto os justos como os ímpios estão além do alcance de Satanás. Os ímpios porque estão todos mortos. Os justos porque estão todos no céu, na Nova Jerusalém, e lá ficarão durante 1000 anos. Portanto, Satanás, acompanhado apenas pelos seus anjos malignos, tem agora tempo de sobra para refletir sobre os efeitos que a maldição do pecado que ele introduziu no universo teve sobre a humanidade e teve sobre o universo criado por Deus. E assim, nós ficamos informados pela Sagrada Escritura, e essa indicação é reforçada pela escrita de Ellen White no Grande Conflito, que durante 1000 anos Satanás vagueará pela terra desolada para contemplar os resultados da sua rebelião contra Deus e contra a lei de Deus. Durante este período de tempo, o sofrimento mental de Satanás será grande. E é fácil perceber porque é que ele será grande. É que desde a sua queda no céu, desde a sua revolta contra Deus, uma vida de incessante atividade impediu a reflexão, impediu que ele refletisse bem sobre o seu destino, sobre aquilo que tinha feito, sobre a sua responsabilidade na introdução do pecado, da morte, do sofrimento no universo. Mas ele agora está privado do seu poder quando estiver preso durante o milénio na Terra, e por isso está obrigado a meditar sobre o seu papel de rebelde no universo de Deus, e também está obrigado a antecipar com terror a sua futura punição, quando deverá ser punido por todo o mal que cometeu e levou outros a cometer. Satanás ficará claramente responsável não só pelos seus crimes, que podemos imaginar são imensos. Ele é o responsável último de todo o mal que foi feito no planeta Terra, e que atingiu, manchou o universo de Deus com o pecado. Ele é o último responsável. Portanto, ele vai ter que responder por tudo isso. Não só pelas suas maldades pessoais, não só pelos seus pecados pessoais, mas pelos pecados de todos os seres humanos, pelo menos daqueles que foram salvos e que foram justificados por Cristo, e a partir dos quais os pecados que eles cometeram voltam à sua fonte e recaem novamente sobre Satanás como instigador do mal. Portanto, Satanás irá ser punido, mas podemos dizer que o início da sua punição começa no início do milénio, quando ele é obrigado a refletir sobre todo o mal que fez e a antecipar, como eu disse, o castigo que será certamente doloroso e, e bastante extenso na sua duração. Entretanto, o que é que acontece no céu? Voltamos ao céu. Nós sabemos que os ímpios estão mortos na terra, que Satanás está preso com os seus anos na terra, mas os justos estão no céu, já a desfrutar da sua recompensa junto de Cristo na Nova Jerusalém, que ainda está neste momento no céu. Portanto, durante os 1000 anos que medeiam entre a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos justos, e a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios, acontece o julgamento dos ímpios. O apóstolo Paulo indica que esse julgamento ocorrerá após a segunda vinda de Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, ele diz o seguinte, e eu vou ler.
Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Ou seja, o que ele está a dizer é que durante 1000 anos os justos reinam como reis e sacerdotes para Deus e irão julgar todas as coisas ocultas das trevas, inclusive os desígnios dos corações. Na verdade, João no Apocalipse, em Apocalipse 20, versículos 4 e 6, escreve o seguinte: E vi tronos, e assentaram sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Portanto, ele está aqui a ver claramente os justos que irão estar com Cristo durante 1000 anos no céu, como tendo o poder de julgar, como recebendo a tarefa de executar o juízo. Ora, vão julgar quem? Se não vão julgar os justos, porque os justos já estão julgados e já estão salvos, foram julgados durante o juízo investigativo que antecedeu a segunda vinda de Jesus, que começou, se bem se lembram, em 22 de outubro de 1854, que está a decorrer agora e que vai decorrer até algum tempo antes da segunda vinda de Jesus. Portanto, os justos já estão julgados, portanto, os justos não vão julgar os justos, como é evidente. Então, eles vão julgar quem? É neste período de tempo que Paulo nos diz que os santos vão julgar o mundo. Ele diz isso em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Ou seja, em união com Cristo, os santos de todos os tempos julgarão os ímpios à luz da lei de Deus, determinando o castigo que lhes deverá ser aplicado. Portanto, nós vamos ter acesso aos registros do céu, nós, se formos salvos, e vamos proceder ao julgamento dos ímpios. Eu imagino que cada justo receberá o caso de um certo número de ímpios para ser julgado por ele, em consonância com as diretivas e as direções de Deus, de Cristo e do Espírito Santo. Mas não é só os ímpios seres humanos, os seres humanos ímpios que vão ser julgados neste milénio, neste juízo milenar. Satanás e os seus anjos maus serão também julgados por Cristo e pelo seu povo. Paulo disse em 1 Coríntios 6,3: Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Ora, quais são os anjos que nós podemos julgar? Não certamente os anjos santos de Deus, porque esses não estão sujeitos a julgamento. Portanto, Paulo tinha em mente aqui os anjos que aderiram à revolta de Satanás e que são corresponsáveis com ele por todo o mal que foi feito neste planeta, por todo o sofrimento que foi vivido, por toda a morte que foi experimentada aqui. Por isso nós iremos julgar então, nós os santos, os salvos, iremos julgar os ímpios, os seres humanos ímpios, e também Satanás e os seus anjos. Depois, isto ocorrerá durante 1000 anos, no céu, e no fim dos 1000 anos ocorrerá então a segunda ressurreição. Então os ímpios serão ressuscitados para comparecerem perante Deus para a execução do julgamento. E por isso é que João escreveu no Apocalipse, em Apocalipse 20, versículo 5, o seguinte: Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Portanto, os outros mortos aqui são os mortos ímpios, que não ressuscitaram na primeira ressurreição e que vão ressuscitar apenas depois dos 1000 anos se acabarem. Portanto, nós sabemos que este é o destino dos ímpios e dos justos. Mais uma vez, eles vão se encontrar, desta vez os justos no papel de juízes e os ímpios que tantas vezes julgaram os justos nesta terra injustamente no papel de réus, de sujeitos a juízo. Eu tenho a certeza que o julgamento vai ser perfeitamente justo, equitativo e correto, porque os justos estarão guiados pelo Espírito de Deus e irão ter acesso a todos os registros
de ações, palavras, intenções, pensamentos que permitirão que cada ímpio seja julgado com retidão, de acordo com o princípio que eles rejeitaram na sua maioria, que é o princípio da lei de Deus, a lei moral de Deus, o decálogo, a lei de Êxodo 20. E também, de acordo com os princípios gerais das Escrituras Sagradas, nomeadamente os princípios do Evangelho, que os ímpios não aceitaram e, portanto, não puderam herdar a salvação por esse meio. Então, isto é o que eu queria partilhar convosco sobre o capítulo 2. No próximo programa, nós iremos ver o fim do grande conflito. Estudaremos sobre o juízo final, que os ímpios de todas as eras serão submetidos por Deus. E este será, como os meus irmãos e irmãs já sabem, o último programa desta série de programas baseado no livro O Grande Conflito, de Ellen White. Por isso eu não posso deixar de convidar-vos a todos para nós nos encontrarmos na próxima semana, o nosso último encontro, porque certamente será um encontro que vale a pena, uma vez que nós iremos aprender qual será a nossa grande recompensa se nós nos mantivermos fiéis a Deus e nos mantivermos dentro do seu redil como membros do seu povo, fiéis ao nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Portanto, estão todos convidados para assistirem na próxima semana ao tema O Fim do Grande Conflito, o último programa desta série de programas.